Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um domingo, 31 de maio, para estudarmos a palavra de Deus, como temos feito agora a cada domingo, usando esse sistema, muito bom, onde os irmãos, mesmo de casa, podem estar participando da escola dominical. Hoje nós vamos falar sobre 3 atitudes que nós podemos tomar e que devemos tomar, que é a orientação da palavra de Deus para a gente tomar frente à ansiedade. Não sei se os irmãos estão percebendo que nós estamos procurando, esse momento em que nós estamos vivendo, estamos procurando dentro da palavra de Deus ensinamentos para vencermos esse isolamento, esse coronavírus. Já falamos sobre tribulação, Marli, domingo passado, falou sobre a paz, hoje eu vou falar sobre ansiedade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, glorificado, exaltado seja o teu santo e bendito nome, porque tu és o nosso Deus, tu és o Senhor da nossa vida, e nós sabemos que tu tens o controle de tudo que nos diz respeito, e nós te louvamos por isto, Senhor. Nós queremos declarar que nós cremos nas tuas promessas, Pai, e a tua promessa é de estar conosco em toda e qualquer situação. Portanto, Senhor, nós sabemos que tu estás conosco neste momento, Senhor, difícil para nós, difícil para o mundo todo, mas, Senhor, nós cremos que o Senhor cumpre as tuas promessas e por isso, Senhor, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu santo e bendito nome. Nós continuamos, Senhor, te pedindo pelas pessoas que estão nos hospitais, te pedindo pelas pessoas que estão enlutadas, te pedindo pelas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, vivendo momentos de medo, de tensão. Senhor, que tu estejas abençoando, Senhor, que tu estejas fazendo presente no coração dessas pessoas, Pai, dizendo, eu estou aqui, eu estou contigo, eu não vou te abandonar. Senhor, que eu te peço a tua bênção sobre os membros da nossa igreja, sobre os membros das outras igrejas, todos aqueles que professam o teu nome, Senhor. Ó Deus, que nós sejamos poderosamente abençoados por ti. Abençoe os nossos pastores, todos os pastores, Senhor, com o cuidado das suas ovelhas. Senhor, que eles sejam galardoados por ti, que eles sejam abençoados por ti, Senhor, em nome de Jesus. Que nada falte, Senhor, nada falte aos teus servos, às tuas servas, aos pastores, às suas famílias, Senhor, que a tua providência, Senhor, que nunca faltou na nossa vida, continue agindo, Senhor, sobre nós. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos estudar hoje está em Filipenses, capítulo 4, e vamos ler os versículos de 6 a 9. Esses versículos, eles tratam especificamente da questão da ansiedade. E vamos ver aqui dentro desse texto o que nós podemos aprender para vivermos esse momento de confinamento e que traz sim ansiedade a todos nós. O texto diz assim, Filipenses 4, de 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Essa é a palavra de Deus para a nossa meditação. Então vamos falar sobre ansiedade. Como eu não sou uma expert nesse assunto, então eu fui buscar na Wikipédia uma definição para a ansiedade. Eu vou ler para vocês. Diz assim, a ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhado de comportamento nervoso.
É um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado e sem foco, com uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora. É muitas vezes acompanhada por tensão muscular, inquietação, fadiga e problemas de concentração. Então, a ansiedade, ela é uma palavra que na língua grega ela significa literalmente, né, na sua raiz, ansioso é dividido, é uma pessoa dividida. Então, essa palavra descreve bem o estado de quem está passando pela ansiedade. A pessoa fica dividida na sua mente e no seu coração. Guarde bem isso, mente e coração, porque essas são as duas áreas onde a ansiedade exerce o seu papel, onde ela trabalha. Então, presta bem atenção nisso, né? Em mente e coração, tá? A pessoa ansiosa é como se ela tivesse dentro dela várias forças puxando em lados diferentes. Ela não consegue uma coesão mental. As ideias elas se fecham, a cabeça vai numa direção, a cabeça vai na outra direção, os pensamentos vão para norte e de repente outro pensamento está no sul, como se forças diferentes puxando a mente em várias direções, e por isso a pessoa não para. A cabeça da pessoa ela fica num redemoinho, ela fica pululando de coisas e pensamentos. Para a cabeça parar, ela tem de fechar num só pensamento, tem de estar redondinha, as coisas têm de fazer sentido. Mas o ansioso, ele está dividido. A mente não fecha, as soluções não aparecem, o sentido das coisas não se apresenta e por isso a mente fica nessa agitação e não para de trabalhar. Por essa razão é que a pessoa que é muito ansiosa, ela perde o sono, ela fica focada só naquele assunto que a tortura e que a martiriza, ela não consegue se livrar disso. Quais os efeitos desse estado de ansiedade? São quebra de relacionamento, a comunicação dessa pessoa fica ruída, o tratamento de outra pessoa com ela é difícil ter um relacionamento com uma pessoa ansiosa, porque o ansioso ele normalmente ele fica irritadiço, ele não compreende bem as coisas, você fala uma coisa, ele pensa outra, ele já imagina outra situação, ele fica inconsolável, nada satisfaz essa pessoa, ela começa a nutrir uma visão assim pessimista do mundo, pessimista do seu futuro, e por aí vão as coisas que sabemos por experiência própria, né? Ou por lidar com pessoas, por estar em contato com pessoas, às vezes até dentro da nossa família, que estão vivendo essa situação de ansiedade. Então, disso tudo, a gente conclui que a ansiedade é uma coisa danosa, porque ela afeta, vamos falar de nós cristãos, ela afeta a vida do cristão, afeta o casamento, afeta o relacionamento com os amigos, ela afeta a produtividade dele no trabalho, enfim, é uma situação muito desagradável. Mas a palavra de Deus ela tem um ensinamento para quem está nesse estado de ansiedade. No texto que nós acabamos de ler, veja aí no versículo 6, Paulo, na realidade, o apóstolo Paulo, ele dá uma ordem aos filipenses. Ele diz assim, não andeis ansiosos. É como se ele estivesse dizendo assim, não vivam preocupados, gente, deixa de ficar inquietos, não andeis ansiosos. E é interessante que ele não para aí, não. Ele fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha, ele fala assim, não é para vocês ficarem ansiosos de coisa alguma, de nada. O que ele está dizendo aqui é que não há exceção para a ansiedade, que nada neste mundo deveria nos provocar ansiedade, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É como se o apóstolo Paulo nos dissesse, nenhum problema, nenhuma necessidade, nenhuma dúvida, nenhuma expectativa deveria nos roubar a paz do coração. Independentemente da situação,
da crise financeira, da crise política, nós estamos vivendo um momento político muito conturbado, da perda do trabalho, do perigo de enfermidade, da velhice que se aproxima, ou da velhice que já chegou, que já se instalou. O que vai ser de mim quando meu marido morrer, ou quando eu vou ficar velha? Nada disso deveria tirar a paz do crente, nada disso deveria tirar a nossa paz. É o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. No fundo, a gente acha que isso é impossível, não é? Não é mesmo? Fala assim, já vem você de novo, né? Quando você falou que na tribulação a gente tinha que ter alegria, agora você está querendo falar que nós não podemos ficar ansiosos, que nada deveria nos preocupar. Mas veja bem, se isso não fosse possível, se não fosse possível nos livrarmos da ansiedade, nenhum sentido teria nisso tudo que Paulo está nos ensinando aqui, quando ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma é um tema assim, muito amplo, que cobre toda e qualquer situação da nossa vida. É muito amplo, é tudo. Em resumo, é tudo. Como Paulo coloca a ansiedade ou a falta dela como mandamento, nós podemos concluir que viver ansioso acaba sendo uma transgressão contra Deus, contra a vontade de Deus. Aí você pode falar assim para mim, mas isso aí é de Paulo, isso aí não é um mandamento, isso aí está mais para um conselho do que para um mandamento, porque vamos e convenhamos, mandamento tem de vir de Deus, tem de vir de Jesus. Ok. Eu digo a vocês, então vamos lá para Mateus capítulo 6, né? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, eu só vou ler a primeira parte do versículo 25, onde Jesus, porque aqui no Mateus capítulo 6 é o Sermão do Monte, Jesus está dizendo assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que é vez de vestir, e aí você termina de ler o restante aí da passagem. Aí agora eu vou te perguntar, quem é que está dizendo em Mateus 6 que não é para andarmos ansiosos? É Paulo? Não, é Jesus. Está vendo? É Jesus que está dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, a ansiedade é um desvio da vontade de Deus. Eu não vou dizer que ansiedade é pecado, como eu ouvi mensagens do reverendo Augusto Nicodemos, de Hernandes Lopes, né, e outros, dizendo que é pecado, que ter ansiedade é pecado. Eu não vou chegar a esse ponto, porque há determinados fatores que provocam na gente um estado de ansiedade, mas que não necessariamente significa falta de confiança em Deus, incredulidade, falta de fé. Eu vou dizer da minha experiência, estar aqui falando para vocês é uma semana de ansiedade, porque eu fico naquela expectativa, meu Deus, é isso mesmo, é essa palavra que eu devo trazer, e como é que eu vou me sair, vai ficar bem? Quer dizer, não é falta de fé em Deus, é falta de fé em mim. Então eu fico ansiosa, tá? Mas nem toda inquietude do coração é falta de fé em Deus ou é pecado cometido. Agora, certamente, sem sombra de dúvida, boa parte da ansiedade, ela vem sim desses fatores. Falta de fé, incredulidade, nenhuma confiança em Deus, porque se assim não fosse, a Bíblia não trataria desse assunto como um problema espiritual. É um problema espiritual. Os médicos, obviamente, eles poderão avaliar se a causa da ansiedade provém de outros fatores que não seja de caráter espiritual. Mas antes de tentar resolver o problema da ansiedade com remédios, devemos pensar o que a Bíblia diz. Que o problema da ansiedade, das preocupações do nosso coração, são o resultado de uma postura errada diante da vida ou diante de Deus, o que a Bíblia vai chamar, sim, de incredulidade ou falta de confiança em Deus, conforme Jesus falou em Mateus no capítulo 6. Isto posto, vamos ao texto onde o apóstolo Paulo nos mostra 3 atitudes que precisamos tomar para combater a ansiedade. É claro que os médicos, eles prescreveriam
bom descanso, você precisa ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação, exercícios físicos, evitar o estresse, e vai te dar um ansiolítico. Tudo isso, tudo bem, tá tudo perfeito, tá? Concordamos também com isso, mas para combater a ansiedade de cunho espiritual, o apóstolo Paulo coloca três atitudes ou três ações que, de acordo com ele, vão nos livrar da ansiedade. Primeira atitude, oração. Está no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. O apóstolo Paulo está dizendo assim, orem, vocês precisam orar. Paulo está nos exortando a orarmos, a fazermos Deus conhecedor das nossas petições. Você vai falar assim, que é isso? Mas Deus sabe do que eu preciso. Lá em Mateus 6, Jesus fala isso, né? Que o Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. Mas nós sabemos também que Deus gosta que a gente coloque diante dele. Deus gosta que a gente fale para ele, que a gente diga para ele qual é a nossa ansiedade. Seria mais ou menos assim, chegar diante de Deus e colocar, dizer para ele assim, Deus, eu estou ansiosa porque eu estou achando que eu vou perder o meu emprego. Senhor, eu estou ansiosa ou ansioso porque está chegando o dia do meu casamento e eu ainda não aluguei uma casa. Senhor, eu estou ansioso aqui porque minha filha não está me obedecendo e eu já não sei mais o que eu faço. Então, é chegar diante de Deus, é trazer para Deus o que você quer, o que você precisa, o que está causando medo, pavor, ansiedade, angústia em você. Então essa é a primeira solução que a Bíblia apresenta para a ansiedade. Chegar diante de Deus e colocar diante dele. E Paulo diz que se achegue a Deus pela oração, que é a forma mais básica, mais conhecida de comunhão com Deus. Mas ele vai além e diz, e pela súplica. Então aí nós já subimos mais um degrau. Porque agora ele fala não só oração, ele fala assim, a súplica também. O que é súplica? Como é que é a súplica? A súplica é mais intensa, ela é mais fervorosa, ela é mais fleumática. Na súplica, você vai pedir a Deus com argumentos. Você vai dizer assim, Senhor, eu estou ansioso ou ansiosa por causa disso. Agora, Senhor, se eu não conseguir isso vai me trazer mais aquilo outro, mais esse problema. Então você vai argumentar com Deus, como Moisés fazia com Deus, né? Ele argumentava, Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? O que vão dizer de ti? Então você também vai argumentar a súplica, com argumentos, para que Deus tenha misericórdia de você, para que Deus ouça efetivamente a sua oração. E aí a terceira atitude, o terceiro ponto, a terceira ação que o apóstolo Paulo diz aqui, ele fala assim, que também pela súplica com ações de graças. O que são ações de graças? São atitudes de gratidão, lembrando o que Deus já fez por nós. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Contar as bênçãos ajuda muito na hora da ansiedade, porque é quando a gente se lembra que Deus nunca nos abandonou, nunca nos deixou passar necessidade, que Ele cumpre as suas promessas, que como Ele disse que estaria conosco todos os dias, Ele realmente está. Mas você só vai se lembrar disso quando você começar a contar as bênçãos. Deus já esteve comigo nessa situação, Deus já esteve comigo nessa outra situação, Deus já me livrou disso. Aí você então, quando você começa a contar essas bênçãos e agradecer a Deus, você se fortalece para entender que também desta situação de ansiedade, Deus vai te livrar, tá? Então, quando a gente toma essas três atitudes aí, nós já estamos prontos para receber a promessa que o apóstolo Paulo diz aí no versículo 7. No versículo 7, depois dele falar para não andarmos ansiosos, para nós colocarmos diante de Deus as nossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça, ele diz assim, olha esse aí, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, ele vem e diz assim, agora você está pronto para receber a paz de Deus que excede
todo entendimento. São essas 3 atitudes que nos levarão a receber a paz, a estar pronto para a paz. E a Bíblia diz ainda que a paz de Deus, ela faz de nós, o que ela faz por nós e a nós? Ela guardará os nossos corações e mente. Lembra que eu falei, guarda isso aí de coração e mente, porque é onde a ansiedade trabalha? Pois é, a paz vem para exatamente guardar esses pontos, esses órgãos onde a ansiedade vai se instalar. E ele diz assim, guardará os vossos corações e mentes. Vamos pensar nesse verbo guardar. Meus alunos sabem que eu gosto de trabalhar assim, ponto por ponto, né? Esse verbo guardar, ele é muito usado na área militar. Nos coloca diante da figura de sentinela. Ou usando uma figura bíblica do Antigo Testamento, que eu gosto muito, nos coloca diante do atalaia. O que era o atalaia? O atalaia era aquele sentinela que ficava em cima do muro. Vocês sabem que as cidades, né, bíblicas do Antigo Testamento, elas eram cercadas por muros, não muros, muralhas, eram muralhas grossas. Em cima da muralha ficava uma guarita, e ali ficava um sentinela, norte, sul, leste, oeste, 4, né, nos 4 pontos, ou de onde pudesse vir o inimigo. E esse sentinela, a função dele era ficar olhando lá no horizonte. Quando ele visse vir o inimigo, ele já não ficava olhando mais para lá, ele voltava para dentro da cidade e tocava a trombeta. Quando ele tocava a trombeta, a cidade já sabia, é guerra, vem o inimigo nos atacar, vamos nos preparar. Essa era a função do atalaia. Aí o apóstolo Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer isso conosco. Quando vier a ansiedade, a paz de Deus coloca-se de prontidão para guardar o nosso coração e a nossa mente. Para quê? Para que nós fiquemos prevenidos. Com o quê? Com oração, com súplica, com ações de graça. Entenderam? É nesse sentido que ele fala, a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente, porque você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que suplica e você é uma pessoa que oferece a Deus ações de graça. Essa questão da paz a Marli já tratou domingo passado, não vou falar sobre essa paz. Mas continuando aí a leitura, nós vemos que Paulo ainda está tratando dessa questão da ansiedade e ele nos aclarando o entendimento, ele nos diz como obter essa paz de Deus. Aí está aí no versículo 8, né? Se o primeiro passo para vencermos a ansiedade, é a oração, é a súplica, são as ações de graças, agora o apóstolo Paulo diz que nós precisamos encher a nossa mente. Então não são só essas 3 coisas. Ele diz assim, e finalmente, irmãos, o que ele diz? Tudo que é verdadeiro, que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Nós ficamos ansiosos comumente porque ocupamos a nossa mente com coisas, meus irmãos, que não condizem com a vida cristã. São notícias, informações, nós temos notícia e informação demais agora nesses últimos meses, imagens, sons, sentimentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Eu quero conclamar aqui você, meu irmão, minha irmã, mudar de canal. Muda de canal, já sabe até qual que eu estou falando, mas muda de canal, porque canal que só te traz desgraça, que só fala de quantos morreram, não fala de quantos estão curados, só fala de quantos morreram, que fica mostrando sepulturas, foram abertas não sei quantas sepulturas, há caixões, que não sei. Meus irmãos, não encha a sua mente disto. Sabe? O apóstolo Paulo está dizendo, a paz de Deus vem, mas você precisa agora encher a sua mente com coisas boas, sabe? Olha, selecione mensagem de WhatsApp, né? de Instagram, de Face. Vamos começar a fazer isto. Limpar a nossa mente e passar a enchê-la de coisas boas que eu tenho certeza vão possibilitar que a paz de Deus guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus.
Essa semana a gente estava na segunda-feira no nosso grupo de oração e o irmão estava falando que ficou sabendo que as professoras das escolas, né, estão muito preocupados com as crianças, porque as crianças estão começando a ficar assim aterrorizadas, porque ouvem muita coisa, elas estão trancadas dentro de casa com você, pai, com você, mãe. E vocês ficam vendo isso, e vocês ficam comentando isso. Ah, porque morreram não sei quanto, ai, que medo que não sei o quê. E um exagero nos cuidados, sabe? E as crianças estão começando a ficar assim, muito apavoradas. E eu fico pensando que no futuro nós vamos ter jovens aí traumatizados. Sabe? Traumatizar. Qualquer gripinha vai ser um negócio. Ah, porque aconteceu no passado quando eu era criança. Não vamos fazer isso. Vamos encher a nossa mente com coisas boas, com coisas sadias, com boa fama, com virtudes, coisas que trazem, que têm virtudes, coisas que têm louvor, coisas amáveis, como diz aqui o apóstolo Paulo. Então, para a gente concluir, a gente chega a seguinte conclusão aqui, que a ansiedade na vida do cristão, a exceção dessa ansiedade normal que dá, mas aconteceu já, você já fica livre dela, toda ansiedade por causa espiritual, ela é decorrente da falta de oração, da falta de súplica, da falta de ação de graça na nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Encha você com coisas boas e não abandone a oração, a súplica e a ação de graças. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja mesmo de Deus para o seu coração. Vamos orar encerrando? Senhor, muito obrigada pelo tempo que passamos aqui, diante da tua palavra e meditando nela. Mais uma vez eu te peço, Senhor, que o teu Espírito complete no coração e na mente de cada irmão, de cada irmã que está participando agora desse estudo. Que a tua bênção esteja, Senhor, tomando conta da mente e do coração do meu irmão e da minha irmã. E que eles entendam que a hora é mesmo de encher a nossa mente com coisas boas, agradáveis, de boa fama, que tenha louvor. Ó Senhor, que seja pura, que seja respeitável, que seja verdadeira, para que a tua paz venha e encha e guarde, como diz a tua palavra, o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Agora é a hora, Senhor, de eu te pedir que tu nos ajudes a levarmos cativo todo o pensamento à obediência de Jesus Cristo, porque assim nós venceremos a ansiedade destes dias. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.